Olá pessoal, tudo bem com vocês? Terça-feira, mais um dia. Hoje vamos para a geografia. Peço que peguem uns livros para que vocês possam ir me acompanhando, tá? Livro de geografia, página 20, onde temos aí para fazer mais para que a gente continue o conteúdo, né? As atividades, tá? Complete a cruzadinha de acordo com as instruções. Letra A. Agente de transformação das paisagens que cai do céu na forma líquida. O que é que cai do céu na forma líquida e que tem esse poder de transformar paisagens? É a... Certo, vamos lá. Letra B. Fenômeno de desgaste do solo intensificado pelo desmatamento. Como é chamado o fenômeno que desgasta o solo e que pode ser intensificado pelo desmatamento? Letra C. Danos causados pelos agrotóxicos à água e ao solo. Letra D. Produto químico utilizado na agricultura para o combate de pragas. Letra E. Pode ser feito para evitar a erosão do solo. Ok? Vocês irão responder e vamos para a próxima questão. Leia a manchete a seguir e responda as questões. Brasil. 70% dos alimentos que vão à mesa dos brasileiros são da agricultura familiar. Letra A. Em que consiste a agricultura familiar? Letra B. Por que a agricultura familiar é importante? Página 21. Mais um desafio. Realize uma pesquisa sobre as atividades econômicas praticadas no espaço rural do município onde você mora e responda as questões a seguir. Vocês irão fazer uma pesquisa sobre atividades econômicas realizadas no município, na zona rural do município de Surubim. Feita essa pesquisa, vocês irão responder essas perguntinhas aí, né? Essas 5 letras, da letra A até a letra E, tá? Não vou ler as perguntinhas porque aí vocês leem e vão respondendo, tá bom, amores? Próximo, vocês irão fazer a linha de chegada, como vocês muito bem já sabem. Vou pular para a próxima página também. E aí nós vamos para um conteúdo novo, na unidade 4, paisagens urbanas. Vejam aí as páginas 22 e 23. Vamos para os primeiros passos. Descreva a paisagem retratada e responda. O que é possível a gente identificar nessa paisagem? O que nós podemos ver nessa paisagem? A tela, ela se refere a uma paisagem urbana ou a uma paisagem rural. E por último, a paisagem, ela possui elementos semelhantes aos que existem no município onde você vive. Vocês irão responder aí na cabecinha de vocês, tá? Vamos para a próxima. Paisagens da cidade. As cidades em geral, elas apresentam muitos elementos em comum. Por exemplo, edificações, veículos e pessoas circulando pelas ruas e avenidas. Embora apresentem elementos em comum, as cidades elas são diferentes umas das outras. Cada cidade possui características que a tornam única. Essas características elas estão relacionadas às suas paisagens, à extensão, ao número de habitantes, à sua história, entre outros aspectos. Veja os exemplos das duas cidades a seguir. Nessa fotografia, observamos parte de uma cidade grande e bastante populosa. Nessa fotografia, observamos parte de uma cidade menor e com menos pessoas. Igual ou diferente? As cidades apresentadas nas fotografias anteriores, elas são iguais ou diferentes uma da outra? E por quê? Então, vamos lá. Nas cidades, nenhuma cidade ela vai ser igual à outra. Toda cidade ela vai ter uma paisagem diferente uma da outra. Por exemplo, o nosso município de Surubim, na nossa cidade de Surubim, ela tem uma paisagem que é mais parecida com a imagem aí da segunda fotografia, né? Nossa cidade é uma cidade pequena, de pequeno porte,
que tem mais casas baixas, casas térreas, do que prédios. Nossa cidade também tem bastante verde, né? Poderia ter mais, mas tem bastante verde. Já teve mais há um tempo atrás, hoje em dia não tem tanto assim. Mas ainda é uma cidade que tem bastante verde, né? Temos árvores, temos uma zona rural aí bem extensa, bem grande, onde temos bastante vegetação. Diferentemente da cidade aí que mostra nessa primeira imagem, que se pareceria mais com as cidades aqui perto, né, de Caruaru, a cidade de Recife. São cidades maiores, mais populosas, né, que tem também mais pessoas, além de ser maior em extensão territorial, né, serem cidades grandes, também são maiores em questão de quantidade de pessoas morando na cidade. Por isso, elas acabam necessitando de moradias diferenciadas, né? A gente vê menos árvores, vê menos verde nessas cidades. O verde ele é substituído, por assim dizer, por prédios, casas, empresas, indústrias, enfim. E as casas térreas, né, as casas de chão, elas são substituídas aí por edifícios, prédios, assim em diante. Então, as paisagens elas irão mudar de uma cidade para outra, assim como a história da cidade. Essa última sexta-feira que passou agora foi aniversário da nossa cidade, né? E a história da nossa cidade ela vai ser diferente da história de qualquer outra cidade que tem aí no globo terrestre inteiro, porque cada cidade ela surgiu de um modo diferente, tá? Vamos para a próxima página, onde diz expansão das cidades. A partir do momento em que uma cidade começa a crescer, seus limites eles são ampliados para as áreas que estão no seu entorno, ou seja, no seu redor, que geralmente fazem parte do espaço rural. Desse modo, as áreas onde até então se desenvolviam atividades rurais ou as áreas que eram constituídas por vegetação nativa são loteadas, ou seja, divididas em terrenos menores com o intuito de serem substituídas por elementos que possuem características urbanas, como construções, avenidas e ruas. Observe a fotografia a seguir. Note que a cidade está crescendo e ocupando áreas do espaço rural. A gente pode ver aí bem nitidamente, né, que lá no fundinho tem muitos prédios, mas que a gente vê que a cidade ela vem crescendo, né, e tomando conta aí de onde era verde, assim como eu dei agora há pouco o exemplo aqui de Surubim. Surubim, alguns anos atrás, ela era, né, muito concentrada na parte central, na parte aí, para quem conhece, né, dos bairros ali do centro, Cabaceira, bairro São José, enfim, aqueles bairros mais centrais. Hoje em dia nós vemos, né, que a cidade ela foi se expandindo, a cidade ela vai crescendo e vai tomando conta do que antes eram áreas mais rurais. Hoje em dia, né, existem muitas casas, bairros já formados aí onde antes eram consideradas áreas rurais. E aí nós temos um jogo rápido para responder. No município em que você mora, é possível observar a expansão da área urbana por meio de construções em terrenos vazios, asfaltamento de ruas ou construção de novas moradias, por exemplo? Vocês irão responder. 2. Discuta com os colegas sobre as possíveis causas dessa expansão das cidades e as consequências para a área rural. Por que será que essas cidades elas vão se expandindo, né? Vão crescendo para a área rural? E quais consequências isso pode trazer? Vamos para a próxima página, onde diz vida na cidade. A vida das pessoas que vivem na cidade, ela pode apresentar algumas diferenças em relação às das que vivem no campo, por exemplo. Algumas diferenças podem ser o tipo de transporte que usam no seu cotidiano, a alimentação, o trabalho e algumas atividades do dia a dia. Observe como é o dia a dia de Marina, uma garota que mora na cidade. Aí tem mostrando, ó. Lembra que lá na unidade anterior a gente estudou a vida do menino lá do campo, né, que mostrou como era o dia a dia dele? Agora a gente vai ver a de Marina, que mora na cidade, ó. Ela levanta às 6h30, toma café da manhã com sua família. E vocês já podem notar aí uma diferença, ó.
O leite que Marina toma, ele é o leite de caixinha, né? O leite que a gente compra lá no supermercado. A alimentação de Marina também, ó, é diferente, né? Tem aí alguns produtos industrializados. Às 7h15, Marina vai para a escola e ela vê aí, vocês podem observar, ônibus, né? Que tem aí ao fundo a mãe de Marina, creio que indo para o trabalho de ônibus, o pai de Marina com as vestimentas mais diferenciadas e Marina e o que eu creio que seja o irmãozinho dela indo para a escola. Ao meio-dia, Marina retorna para casa, encontra com o pai dela e eles vão almoçar. Na próxima página tem o restante ali do cotidiano, ó. Nós vemos que a mãe de Marina, ela não almoça com Marina, ela almoça em um restaurante. À tarde, o pai de Marina, ó, foi trabalhar de volta e Marina e o irmãozinho ficou cuidando aí dos pratos, né? Dos pratos que estavam sujos. Às 4 horas, eles vão para um lugar que tem computador, que pode ser aí uma biblioteca ou até mesmo uma lan house, né? Que é um lugar que tem computadores. Às 6 horas, Marina e o irmãozinho se encontram novamente com o pai. Eles vão fazer o dever de casa, né? Enquanto o pai cozinha. Depois a mãe chega, eles jantam todos juntos, assistem um pouquinho de TV, escovam os dentes e por fim vão dormir. Agora é sua vez. É sua vez de produzir uma história em quadrinhos da sua rotina. Vocês vão desenhar em cada espaço desse uma cena que retrata o que você costuma realizar em diferentes períodos do dia, seguindo a ordem cronológica. Por exemplo, horário que acorda, toma café, vai e volta da escola, almoça, realiza as tarefas escolares, etc. Vocês podem fazer essa rotina com a vida de vocês agora, tá? Nesse período aí de quarentena, onde estamos todos em casa. Por exemplo, minha rotina. No primeiro quadrinho aí, eu colocaria a hora que eu acordo. Nesse período agora, eu tô acordando por volta das 8 da manhã. Então, eu colocaria aí, né, eu levantando da caminha às 8 da manhã. Botei um reloginho, tá? No final, no cantinho aí da tela para que a gente possa ver. Na segunda imagem, eu poderia colocar que o que? Às 8h30 da manhã, 9 horas, eu começo a dar aula, né? Eu começo a preparar aula, gravar vídeos, enfim. Ao meio-dia, eu vou fazer o almoço. Normalmente, a 1 hora, 1h30 da tarde, eu estou almoçando. Às 5 horas, 4h30, eu termino os serviços, né, da escola, as gravações, as correções, responder vocês e tudo mais. Às 6 horas eu janto, né? Aí terminaria os quadrinhos, mas aí vocês vão fazendo como vocês queiram. Vocês podem botar a hora que vocês vão dormir ou a hora que vocês fazem a tarefa da tarde. Enfim, tá? Montem a rotinazinha de vocês. Vamos para a página 29, onde temos trabalho na cidade. A imagem a seguir retrata uma paisagem urbana. Observe. Vocês estão observando, né, pessoal? Uma paisagem urbana, ou seja, uma paisagem da cidade. Jogo rápido. O lugar retratado na imagem se parece com o lugar onde você mora? Como você chegou a essa conclusão? 2. Que tipo de atividades econômicas estão sendo desenvolvidas pelas pessoas dessa imagem? E 3. Quais atividades econômicas geralmente são desenvolvidas no espaço urbano? Comente sobre o assunto com os colegas e o professor.